Bom, agora que você já está um pouco habituado com o ambiente de desenvolvimento aqui do Visual Studio e já conhece também um pouquinho sobre os componentes que em conjunto formam aqui o nosso projeto, nós podemos agora aprender como inserir, ou seja, adicionar outros itens, ou seja, novos componentes aqui ao nosso projeto. O primeiro deles que nós vamos trabalhar é um arquivo que nós chamamos de Ribbon, acredito aí que a maioria já conhece, e talvez você se questione, né, por que trabalhar com esse componente inicialmente e não partir direto ali para uma automação direta dentro da planilha, ou de um formulário, ou qualquer outro objeto. Bom, a resposta é um pouco lógica, e para explicar melhor a ideia, eu vou abrir aqui uma pasta de trabalho em branco, do Excel mesmo, então vou clicar. E aqui está o Excel, né? Um ambiente aí que você provavelmente está acostumado, acho que é a maioria, né? E de quebra, aqui dentro dessa interface visual, a gente consegue visualizar aqui o que a gente chama de faixa de opções ou ribbon, tá? Então sempre que eu falar ribbon, faixa de opções, é a mesma coisa. Faixa de opções é o nome em português, mas o nome original é ribbon, tá? Então o nome em inglês é ribbon, em português é faixa de opções, você pode utilizar um ou outro, mas mesmo pra gente aqui que pratica o português, a gente usa comumente a palavra ribbon, tá? Então fica à vontade aí para utilizar qualquer um desses dois. E aqui eu já vou aproveitar para fazer o seguinte, eu vou inserir aqui uma forma rapidinho, tá? Só para me fazer uma demonstração aqui para vocês, clicar com o botão direito, formatar forma, e tá aqui um outro elemento também importante aí, que a gente vai ver no curso, que a gente chama de Task Pane, ou seja, painel de tarefas. Então, em resumo, aqui na tela a gente consegue ver toda a parte aí de programação que a gente vai precisar trabalhar. Então, a gente vai trabalhar códigos para interagir aqui com as nossas planilhas, né? Que eu acredito que é um ambiente mais utilizado. A Ribbon aqui importantíssima, porque ela é a primeira etapa ali para nos dar acesso a algum tipo de funcionalidade, é por isso que eu vou começar a trabalhar por ela. Tem a parte aqui do Task Pane e tem também os formulários que não aparecem aqui logo que você abre o Excel, mas você tem acesso a eles mesmo dentro de uma pasta de Excel comum, ou seja, padrão, a gente tem diversos formulários, tá? Então só para demonstrar isso que eu tô falando, ó, eu vou clicar aqui em uma célula, vou clicar aqui, ó, aqui um formulário aqui, ó, com diversas outras guias. Se eu acessar aqui outra guia diferente, no caso aqui layout de página, aqui eu já vou ter outro formulário. Então os formulários também, são um componente importantíssimo, principalmente para entrada de dados, a gente utiliza bastante. Então em resumo, o que está aqui na tela, juntamente aqui com os formulários, compõe aí basicamente o que a gente precisa para desenvolver aí qualquer projeto. Tem diversos outros componentes também, tá? Que eu não vou estar mencionando aqui agora, que são importantes também, mas de forma básica, esses que vocês estão vendo na tela aqui são os principais. Ok, só que aí eu ainda não respondi a pergunta, né? Por que que eu vou começar, então, trabalhando aqui com a Ribbon? Imagine o seguinte, tá? Eu precisei abrir esse formulário, tá? Como foi que eu abri esse formulário? Através da Ribbon. Então, se eu quiser abrir um formulário, eu preciso ter alguma ação para abrir esse formulário, tá? Então, eu até poderia ir lá no Visual Studio e já começar a desenvolver um formulário, mas aí você ia querer visualizar, certo? E para visualizar um formulário acontecendo na prática, eu preciso abrir o Excel primeiro e depois abrir esse formulário. E para abrir esse formulário, eu preciso clicar em alguma coisa, ou seja, algum código precisa rodar ali por trás para abrir esse formulário. Então, em geral, a porta de entrada para isso é a Ribbon, ou seja, algum botão, alguma ação que vai ser executada aqui. Tanto para a Ribbon, quanto também aqui para o Task Pane, né, o painel de tarefas, a gente precisa aí dar um start, ou seja, clicar ali de repente em algum lugar para a gente conseguir ter acesso aí a esses ambientes. Na planilha aqui não é diferente, você vai dizer, ah, mas eu já poderia desenvolver alguma automação aqui para a planilha. Mesmo que eu escreva aqui meu nome e eu quiser, por exemplo, formatar esse nome, o que que eu vou precisar fazer? Vou precisar vir de repente aqui, ou eu posso clicar aqui também com o botão direito, né, e por aqui personalizar, posso colocar o fundo aqui, posso mudar a cor do texto, posso colocar em negrito, itálico, aqui sublinhado, tá? E por aí vai. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, que para fazer qualquer tipo de operação básica aqui, a gente precisa da Ribbon. Então, aqui está uma parte importantíssima da interface de usuário das aplicações que a gente vai desenvolver. E toda essa parte aqui da Ribbon que você está vendo, a gente consegue manipular. Então, eu consigo desaparecer com isso aqui, eu consigo aparecer, eu consigo modificar tudo isso aqui que você está vendo, eu consigo criar a minha própria guia, eu consigo criar os meus próprios grupos, manipular os grupos que já existem, consigo fazer guias contextuais aparecerem. Vou dar um exemplo, vou clicar aqui, olha o que acontece. Apareceu aqui uma guia contextual, tá? É uma guia de contexto, eu vou clicar fora, ela desaparece. Clico de novo, ela aparece. Então a gente consegue manipular tudo isso aqui. Mas o motivo de eu começar por a Ribbon é justamente esse que eu mencionei para vocês. Ele dá ali a porta de entrada para a gente conseguir iniciar
uma aplicação, de repente aqui um painel de tarefas ou um formulário ou qualquer outro tipo de interação aqui com a minha planilha. Tá entendido isso? Bom, se você entendeu, então a gente pode prosseguir aqui com o desenvolvimento da Ripple. Vocês vão ver que é fácil demais, pessoal. Deixa eu fechar aqui essa guia. É fácil demais trabalhar com uma guia aqui dentro do Visual Studio. Bom, mas antes eu vou aqui dar uma pequena modificada aqui no meu ambiente no workspace aqui do Visual Studio, porque no vídeo anterior eu mostrei para vocês, né, como acessar aqui essas janelas e eu deixei algumas coisinhas aqui desconfiguradas. Então a primeira delas aqui é a janela de propriedades, vou pinar ela, tá? Ela vai aparecer aqui para mim. Se você não sabe como fazer isso ou mover isso aqui para um local ou outro, assista o vídeo anterior. Aqui eu vou puxar um pouquinho para a esquerda e aqui o toolbox também eu vou fixar. Pronto, fixei os dois aqui. Ok, como é que eu faço então para adicionar um novo componente? A gente tem algumas formas de fazer isso, tá? Mas de forma mais rápida assim e mais utilizada, eu venho aqui com o botão direito e depois vou procurar aqui a opção ADD, aqui ó, ADD de adicionar, obviamente, né? Então aqui ó, nós temos essas opções e quando eu clico aqui em New Item, perceba que alguns aqui ó, já tenho até acesso de forma mais direta, né? Como por exemplo aqui ó, um formulário, tá? De Windows Forms, mas esse mesmo formulário também vai estar disponível. Então vamos clicar aqui ó, em novo item, ele vai estar disponível aqui também. Então se eu clicar aqui em novo item, ele vai abrir uma nova janela com diversas opções aqui de componentes aí que eu posso estar selecionando para importar aqui para dentro do meu projeto. Então o que eu selecionar aqui e adicionar vai aparecer aqui na árvore do meu projeto. Então aqui ó, tem o task pane lá que eu cheguei a mencionar com vocês. E aí tem dois tipos de ribbon aqui. Aí você vai se questionar qual que eu vou utilizar, porque existem dois, por que eu preciso selecionar um ou outro. Tá, vamos lá. Esse primeiro, ele é mais fácil de trabalhar, porque ele arrasta e solta, tá? Arrasta e solta. A gente consegue ver e montando as coisas e visualizando ao mesmo tempo. É diferente dessa outra opção aqui. Nesse aqui, Ribbon XML, a gente escreve o XML. Então a gente tem que montar o XML. Então as propriedades, os callbacks, a gente tem que escrever na unha, certo? Bom, esse aqui, Visual Design, ele tem algumas limitações. Em si, ele já é poderoso, a gente consegue fazer muita coisa e na maioria dos casos ele vai atender. Só que tem algumas funções aí que são mais avançadas que ele não nos dá acesso. A gente teria que vir para cá, para a parte editável do XML. A gente vai ver os dois, tá? Mas por enquanto a gente vai selecionar esse cara aqui, que ele é mais fácil de trabalhar. Então nesse primeiro momento não tem um porquê a gente já começar a escrever aqui um XML, certo? Então é só você selecionar. Aqui nós podemos renomeá-lo, ou seja, a gente consegue colocar o nome que a gente quiser. Eu vou manter aqui Ribbon mesmo, tá? Nesse primeiro momento não tem problema. Em seguida eu vou clicar aqui adicionar. Aí você vai ver que vai aparecer aqui, ó, na nossa árvore, um novo item, tá? Um novo componente chamado Ribbon.vb. Já aqui no centro da nossa tela vai aparecer justamente aí um componente da interface gráfica, né? Que é aquela Ribbon que eu cheguei a mostrar para vocês que a gente tem lá dentro do Excel. Só que essa daqui é a que a gente vai personalizar. Bom, então automaticamente ele já consegue criar aqui para mim, gerar de forma automática uma guia e um grupo, tá? Então isso aqui já é automático, ele já criei automaticamente para justamente eu não começar do zero, né? Então para ele de repente aí me dar um guia inicial sobre como tá fazendo isso. Mas como eu já tenho um grupo aqui, a gente precisa olhar agora para esse lado direito aqui, que é onde a gente tem o nosso toolbox, e por aqui a gente vai conseguir inserir elementos para dentro da nossa Ribbon. E existe alguns controles que são próprios para a gente utilizar aqui dentro, tá? São justamente esses que você está vendo aqui, ó. Então aqui dentro da toolbox você vai notar que a gente tem ali também grupos de controles. E a gente consegue também aqui, ó, expandir ou recolher. Então, obviamente que tem outros grupos aqui, mas o que vai nos interessar são esses aqui. Então aqui tem o ponteiro, tem um box, né? Tem um botão grupo, checkbox, como box, enfim. Antes de falar sobre cada um desses controles, eu vou rapidamente aqui executar essa aplicação, porque eu já queria mostrar para vocês como ela se comporta e apresentar aqui também para vocês dois botões que a gente vai utilizar durante toda a nossa aplicação, durante o desenvolvimento de toda a nossa aplicação, que são os botões que a gente utiliza para executar a nossa aplicação. São dois, né? Qual que é a diferença entre eles? O que vai nos interessar basicamente é esse primeiro, porque além de executar a aplicação, a gente tem acesso também à ferramental de debug. Então, por exemplo, eu consigo acompanhar o processo ali, por exemplo, de execução da minha aplicação, sabe qual que é o consumo de memória
Se der algum erro, ele consegue me direcionar aqui para a janela do Visual Studio, destacar em qual linha que está acontecendo o erro, o tipo de erro, ele mostra toda uma descrição ali a respeito do erro que está acontecendo. Então, esse primeiro botão é o que vai nos interessar. Esse segundo, ele executa a aplicação ali no modo usuário. Então, é como se eu já estivesse utilizando a aplicação em produção. Então, se der algum erro, ele não vai, por exemplo, me direcionar aqui para dentro do Visual Studio. Ele vai apenas mostrar lá um display, né, uma mensagem dizendo que tal erro aconteceu. Então, é semelhante realmente a como se eu estivesse usando a aplicação como usuário. Bom, então antes de executar, eu vou rapidamente arrastar para cá um button, tá? Eu vou falar sobre cada um desses controles já já, só que antes eu queria colocar um botão aqui para que ele me mostre essa guia aqui ao executar a nossa aplicação. Então vamos lá, eu vou simplesmente clicar aqui nesse botão, ele vai rapidamente aqui dar um build, né? Então ele vai compilar essa minha aplicação, já vai exibir ela aqui para mim. E note que a gente tem aqui, ó, aquela guia, que é a guia suplementos. E por que ela já vem com esse nome aqui? Porque ela é uma guia nativa do Excel, tá? Eu vou mostrar ainda como mudar o modo dessa guia para que a gente possa criá-la como uma guia customizada. Mas basicamente ele já mostrou aqui para mim, se eu clicar, olha só, eu tenho o grupo e o botão que eu acabei arrastando para cá. Se eu clicar aqui, nada vai acontecer porque a gente não trabalhou nada de callback, ou seja, eu não atribuí ainda nenhum tipo de ação aqui a esse meu botão. Bom, então vamos lá, vou fechar. Aqui, antes de fechar, já esquecendo, deixa eu retornar aqui no Visual Studio. Ó, aquilo que eu falei para vocês, tá? Parte de debug. Aqui a gente consegue ver a ferramenta de diagnóstico da nossa aplicação. Consigo inclusive ver aqui, ó, o consumo aí de memória que está sendo realizado por essa minha aplicação. Aqui também da CPU, tá? Alguns eventos. Então a gente tem acesso a esse comportamento, né, da nossa ferramenta. E com isso a gente consegue ver mais ou menos o que vai acontecer quando estiver rodando aí na máquina do cliente, tá? O consumo é isso aqui mesmo, tá, pessoal? O Excel, mesmo se eu estiver ali com a parte de trabalho em branco, ele tem um consumo bem alto, então é naturalmente normal quando você estiver utilizando o Excel. Se você for, por exemplo, lá no gerenciador de tarefas, você vai ter exatamente essa mesma quantidade de megabytes aqui sendo consumida aí pela a nossa aplicação. Bom, então eu poderia fechar aqui, né? Eu posso vir aqui também e fechar diretamente por aqui. Ele vai identificar que eu fechei a aplicação e vai retornar aqui para onde eu estava. Bom, então vamos lá. Aqui eu coloquei um button, tá? Vou falar sobre ele, só que antes eu queria clicar aqui sobre essa guia e note o seguinte, aqui a gente já consegue ver a janela de propriedades, tá? Se a sua não estiver aparecendo, já tem uma aula em que eu mostro como manipular todas essas janelas aqui, no caso as principais, tá? Para que você não fique aí meio perdido. Então, sempre que eu selecionar algum objeto diferente aqui, perceba que ela vai mudando isso porque eu tenho acesso a propriedades específicas daquele item ali que eu estou selecionando. Então, por exemplo, se eu selecionar um button aqui, eu tenho acesso aqui às propriedades do button. Se eu selecionar um grupo, acesso às propriedades do grupo. No caso da guia, a mesma coisa. Tenho aqui, ó, não são muitas propriedades, mas a gente vai ver aqui algumas importantes. Então, aquilo que eu comentei com vocês, esse aqui é um add-in, uma tab aí de build do próprio Excel, um suplemento, mas a gente consegue mudar. Vamos supor que eu queira customizar essa minha guia aqui, não utilizar aquela nativa. Para isso você vai expandir aqui o Ctrl ID e aqui você vai mudar o tipo. Você vai notar aqui que ele está usando uma do próprio Office. Eu vou mudar aqui para uma customizada. Então aqui eu vou colocar Custom. Rapidamente ele muda aqui o nome que está sendo exibido, tá? E por aqui eu consigo mudar também esse nome que está aqui de display, tá? Não confunda, aqui tem dois nomes iguais, né? Então você vai notar que o nome aqui, label, é o mesmo que tem aqui o nome da guia. Esse nome, ou ID aqui, né? É o que a gente utiliza, por exemplo, quando a gente for trabalhar código, ele é o identificador. Então, por exemplo, se eu quiser ocultar uma guia ou fazer algum processo com ela, é esse identificador aqui que a gente utiliza. Enquanto que esse aqui é o que é exibido. Então aqui, ó, você vai notar que eu tenho um nome sendo exibido. Eu posso mudar esse nome através aqui da propriedade label. Então aqui, por exemplo, eu posso escrever guia teste. Opa, tá tudo maiúsculo aí. Deixa eu mudar aqui, ó. Guia teste. Perceba então que ele muda a label aqui dentro. A mesma coisa para o grupo, tá? Então posso selecionar grupo aqui. E aqui colocar, por exemplo, meu primeiro grupo. O button também é a mesma coisa, eu poderia mudar ele por aqui. Voltando aqui na guia, eu posso fazer o seguinte, ó. Se você deve ter notado lá no início, né? Quando eu executei,
essa guia ela vai lá para a última, né? Então olha só, ela tá aparecendo aqui para mim. Aquela suplemento ela ainda ficava aqui, né? Porque como eu falei, ela é nativa, então ela tem uma posição específica, mas a minha não, ó. Ela tá aqui sendo a última. A gente consegue mudar essa posição, tá? Eu posso, por exemplo, colocar ela em qualquer uma dessas posições aqui. Para fazer isso, eu mudo uma propriedade lá dentro da janela de propriedades, tá? Só que eu preciso saber qual que é o identificador de alguma dessas guias aqui. Então, por exemplo, essa guia aqui ela tem um identificador, ou seja, um nome exclusivo, um ID, né? Essa guia aqui também tem, todas elas têm um identificador. Então, se eu quiser, por exemplo, trazer essa guia teste para exibir, por exemplo, aqui, ó, para exibir ela, por exemplo, aqui entre a guia fórmula ou dados, eu preciso saber o identificador de uma dessas duas guias aqui, ou da guia fórmula ou da guia dados. Como é que isso aqui vai acontecer na prática? Bom, deixa eu fechar aqui, selecionar aqui novamente a guia. Aqui em Position, eu vou pedir para expandir. Então, vou clicar aqui para expandir. E aqui, ó, em tipo de posição, tá como padrão, né? Default é padrão. Eu vou mudar para... Nós temos aqui, ó, Before ou After. Before significa antes, né? After significa após. Ou seja, eu posso mudar a posição de uma guia com base nessas duas propriedades aqui. Se eu colocar before, ele vai exibir um novo campo, né? Onde basicamente eu tenho que colocar o nome da guia que eu quero exibir. Então, só para você entender melhor, eu vou abrir aqui o Excel. Deixa eu sair aqui desse zoom. Uma nova pasta aqui. Aí deixa eu tentar puxar ela para cá. Tá ok. Então aqui, ó. Before ID. Eu vou colocar ela logo aqui no início, ou seja, eu quero que ela apareça antes da guia Home, né? Então, se eu quero que ela apareça antes, eu coloco aqui Before ID, seleciono Before ID, e aí eu preciso dizer o nome, o ID dessa guia aqui. Qual que é o nome dela? Bom, Tab Home. Então, essa aqui é o nome do ID daquela guia. Como é que eu sei? Bom, porque eu estudo isso, né? Então eu sei. Eu vou tentar deixar em algum local aí para vocês o nome de todas aquelas guias lá, para você conseguir colocar a tua guia aí exatamente na posição que você quiser. Tá? Então aqui ele vai colocar antes. Se eu mudasse aqui, ó, para depois, significa que ele ia colocar aqui, ó, depois da guia página inicial. Então ele ia ficar aqui, ó, entre a guia inserir e a guia página inicial. Quando eu coloco antes, então ela vai ficar antes aqui. Então, quando eu abrir, ela vai ser a primeira guia que vai ser exibida. Tá? Então, vamos testar isso aqui. Eu vou salvar e vou dar um executar. E a gente vai ver se isso realmente vai acontecer. Olha só. Então, aconteceu, né? Aqui eu tenho a guia teste sendo exibida antes da guia inicial. Então, eu poderia fazer a mesma coisa com qualquer uma dessas outras guias aqui, ok? Então, não tem nenhum mistério, bem simples aí, só precisa saber aí o identificador de cada uma dessas guias. Bom, agora que eu apresentei então para vocês um pouquinho dessa guia que foi criada, a gente pode criar novas guias também, tá? Então aqui, ó, na parte de Toolbox, você vai ter aqui toda a parte ali de controles, né, que a gente pode utilizar aqui dentro da customização da Ribbon. E dentre esses, a gente tem uma guia aqui, ó, Tab, né? Tab é guia. Eu posso simplesmente arrastá-la para cá e aqui eu acabei de criar uma nova guia, né? Com o nome Tab. O mesmo processo aqui, por exemplo, eu posso criar uma outra guia. Essa aqui eu posso chamar de guia 2, por exemplo. Poderia inserir uma outra guia simplesmente. Olha como é fácil, só arrastar e soltar. Que eu colocaria então guia 3. Para inserir os controles aqui, a mesma coisa, eu posso arrastar para cá um grupo, tá? Então não consigo, se você tentar puxar aqui, por exemplo, um controle, ó, ele não tem suporte, tá? Primeiro eu preciso fazer na ordem. Então as guias são colocadas dentro da Ribbon, né? Assim como os grupos são colocados dentro das guias e os controles, por exemplo, são colocados aqui, ó, dentro dos grupos, tá? Bom, então vamos entender aqui um pouquinho sobre esses controles, os diferentes controles que a gente tem. Se você abrir aí o Excel no seu formato padrão, você vai ver que a Ribbon ela é composta aí de diversos controles de tipos diferentes. Então, eu tenho, por exemplo, Common Box, eu tenho Buttons, esse aqui são o que a gente chama de botões de alternância, tá? Que são, até esqueci o nome, mas aqui, ó, Toggle Button, né? São botões de alternância, ou seja, eles têm duas opções, ou estão ativos, ou estão desativos. Enfim, são muitos. Eu vou começar então pelo Button, né, que eu acho que é um dos mais utilizados. Talvez não seja o mais utilizado aqui pelo Excel, mas quando a gente desenvolve alguma coisa, de longe ele é o mais utilizado.
Então eu já tenho um aqui, eu arrastei, né? Eu simplesmente fiz isso aqui, ó, arrastei para cá. Posso jogar aqui quantos buttons eu quiser. E aqui logo de cara você vai notar o seguinte, que dentro do espaço aqui na Ribbon a gente só consegue armazenar no máximo 3 controles subsequentes, né? Ou seja, um abaixo do outro. Então eu não consigo, por exemplo, colocar, mesmo que no tamanho pequeno aqui, mais de 3. Então se eu colocar um quarto, perceba que automaticamente ele é colocado aqui ao lado. Então ele não tem esse suporte aí. O que eu posso fazer é colocar aqui vários, um ao lado do outro, né? Então aqui, por exemplo, se eu arrastar, ele não tá ficando do lado, né? Porque justamente ele tem essa sequência. Então ele tem uma sequência de aceitação dos controles. Então quando eu coloco um aqui, ele pega essa posição e aí depois ele caminha, no caso aqui, de cima para baixo e da direita para a esquerda. E ele vai sempre adicionando aqui nessa sequência. Esses buttons aqui é o mesmo processo. Se eu quiser mudar as propriedades deles, eu vou precisar selecionar eles aqui. E aqui, ó, na parte de... Deixa eu aumentar aqui um pouco o tamanho. Na parte de propriedades, né, eu consigo ter acesso aqui a diversas propriedades. Eu posso mudar ao tamanho. É a primeira opção aqui, tá? Então nós temos para controles, ou buttons, perdão, a gente tem 2 opções de tamanho. Ele pode estar no tamanho pequeno, né? Ou pode estar aqui no tamanho large, né? Que é o tamanho grande. Então não tem, por exemplo, um tamanho intermediário. Ele só tem esses 2 tamanhos aí. E se ele tiver no tamanho grande, a gente já não passa a ter 3 botões um abaixo do outro, tá? A gente tem espaço apenas para um botão. Então no tamanho pequeno a gente consegue ter 3. E no tamanho grande a gente só tem um aqui, né, nessa posição. Aqui a gente consegue alterar o tamanho. Eu consigo também mudar, né, o ID, caso eu queira. Tem algumas opções aqui também. Eu consigo mudar o nome do botão. Então aqui, por exemplo, eu poderia colocar cadastro, tá? Cadastro ou cadastro de clientes ou qualquer outro nome. Depende aí da guia, né, que eu estou trabalhando, do grupo, do que eu estou construindo como um todo, né? Então, em geral, a gente organiza tudo ali por guias, grupos, e a gente vai deixando tudo ali numa sequência que facilite depois o acesso pelo usuário. Então, a gente trabalha a parte tanto de UI quanto de UX Design, né? Que é a parte ali da experiência do usuário. Então, por exemplo, aqui eu não vou misturar, colocar um botão de cadastro de clientes e colocar, por exemplo, um botão de cadastro de pneus de veículos. Tipo, não tem nada a ver, né? Então tem que ter toda uma lógica ali organizacional para ser colocado o que a gente já tem nativamente aqui dentro do Excel, né? Então tem toda essa organização. Aqui, por exemplo, em página inicial, vou ter opções, funções, ações aí que estão relacionadas a essa guia. Mesma coisa a guia inserir, obviamente que eu vou estar inserindo aqui dentro algum objeto, alguma funcionalidade, né? Então tem que ter essa organização também quando a gente for desenvolver a aplicação, pensando aí também sempre na experiência do usuário, né? Bom, voltando então aqui no button, a gente pode mudar também aqui a imagem, tá? A imagem, ela pode ser colocada tanto no botão no tamanho grande quanto no pequeno, tá? Ela é feita de 2 formas diferentes aqui dentro da janela de propriedades. Eu posso adicionar uma imagem que já existe nativamente dentro do Excel. Para isso eu preciso saber o Office ID de uma imagem. Então, só para exemplificar, essa imagem aqui, por exemplo, ela tem um identificador, tá? Que eu não sei qual é, mas ela tem um identificador. Se eu souber qual é o identificador dessa imagem, eu posso pegá-lo e colocar aqui. E automaticamente ele vai pegar aquela imagem. Então, eu vou tentar, por exemplo, forçar aqui encontrar o nome de algum botão. Eu costumo fazer o seguinte, eu vou expandir, por exemplo, aqui, vamos supor que eu vou tentar pegar desse ícone aqui, bora ver se eu consigo encontrar. Ela está dentro da guia inserir, né? Então, inserir e dentro do grupo ilustrações. Seria essa aqui. Eu costumo colocar o mouse por cima e aí eu consigo identificar o nome daquela imagem. Então, o nome é Icon Insert from File. Deixa eu tentar ver se eu acerto aqui, né? Então, é Icon Insert from File. Tá, então, se eu tiver acertado aqui, ele vai conseguir identificar essa imagem ali corretamente. Eu vou dar um executar para ver se... Ó, peguei, tá vendo? Então, peguei uma imagem que é nativa do Excel. Isso aqui tem vantagens porque
O Excel em si ele já é pesado, né? Então ele tem um consumo ali na nossa memória. Então a partir do momento que eu já pego, aproveito o máximo que ele já dá ali para mim, facilita, né? Porque se eu for começar a inserir imagens aqui, ele vai começar a pesar mais o meu arquivo. É claro que essas imagens elas têm um tamanho pequeno, né? Elas não consomem muito espaço ali. Só que eu já vi gente criando os ícones e colocando um tamanho acima do que deve, né? E aí a imagem acaba ficando muito grande. Bom, então dá para colocar imagem nativa, né? Foi o que eu fiz aqui, mas dá para colocar também deixa eu mudar aqui a label também dessa outra. Vou colocar aqui cadastro 2. Essa aqui eu vou manter num tamanho pequeno mesmo. E aqui em imagens eu não vou pegar a partir de um ID, tá? Eu vou pegar, deixa eu verificar aqui. Aqui nós temos duas opções. Ó, então eu posso pegar imagens através do ID, já falei, e também imagens do meu computador. E aqui você vai encontrar duas opções, qual que é a diferença entre eles. Essa primeira opção, você vai pegar o arquivo em uma pasta do teu computador. Então, eu vou, por exemplo, selecionar, vou até o local, aqui Import, e aí eu seleciono. Vamos supor, por exemplo, essa imagem aqui. Então, se eu der um OK, ela já vai ser transportada para cá. Então, por exemplo, vou dar um OK, ela foi colocada aqui. Aí, qual que é o problema disso aqui? Não tem, só que tem desvantagens em você usar esse processo. Quer ver? Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou vir aqui de novo, só que agora eu vou marcar essa segunda opção. Vou clicar em Import, ou seja, importar, e agora eu vou pegar essa aqui, tá? Vou dar um OK. Pronto. Essa aqui, ela tá dentro aqui agora do meu arquivo, só que eu não tenho um modo fácil de acessá-la. Vou dar um exemplo, vou selecionar esse outro botão, vou aqui em imagens, olha só, a do carro já está aqui. E tudo que eu for colocando aqui nessa pasta, ela vai ser importada aqui para dentro do meu projeto. Tá? Então vou importar mais uma imagem aqui, vamos pegar por exemplo essa daqui. Ó. Já tenho duas imagens aqui, agora olha como é rápido aqui para mim acessar uma ou outra. Tá? Então por exemplo, vou colocar essa aqui, dar um importar, ok. Então, o que fica no Resource, ela é importada para dentro do meu projeto. E é justamente isso que você vai notar aqui, ó, nessa região. Então, aqui em Resource, eu tenho duas imagens. Ó, ele criou uma pasta aqui dentro e começou a importar isso aqui para o meu projeto. Então, qual exatamente é a vantagem de fazer isso? Primeiro, o acesso, a acessibilidade, tá? E segundo, que eu posso colocar essas outras imagens dentro desses outros controles de forma bem rápida. E também, se eu atualizar uma imagem, ela é atualizada para todo o meu projeto. Então, se eu estiver usando essa mesma imagem dentro de vários outros botões e eu quiser atualizar, por exemplo, vamos supor só a cor dela, isso vai ser replicado a todos os botões. Então, tem uma vantagem muito grande em a gente utilizar a pasta Resources aqui do nosso projeto. Então, qual que eu aconselho para vocês? Eu aconselharia fazer dessa forma e não ficar importando. Então, essa imagem, se eu quiser colocar ela nesse botão, o que eu vou precisar fazer? Vou precisar vir aqui em imagem, selecionar aqui de novo e ficar importando, entendeu? Eu não consigo reaproveitar essa imagem, enquanto que por aqui eu consigo reaproveitar tudo. Então, é o ideal a gente trabalhar com essa opção aqui. Não esqueça da opção de pegar um botão aí nativo também do Excel, porque aquilo que eu falei para vocês, aproveitar sempre é bom, né? Já que não estou adicionando nada a mais de espaço ali para a minha aplicação. Tá ok? Bom, o que mais que eu posso falar aqui do botão? A gente tem a parte do acesso à funcionalidade, tá? Aqui obrigatoriamente a gente precisa acessar o código, tá? Então, não pense que eu vou, por exemplo, linkar aqui, puxar uma seta e aí ele vai ser usado, tá? Então, como é que a gente faz? Vou dar aqui um duplo clique, vou cair aqui dentro da parte de código, tá? Então, aqui você vai notar, ó, eu tenho a parte design e tenho a parte de código. Essa parte de código o usuário não vê, né? A parte de design ele consegue ver. Então aqui, por exemplo, eu poderia colocar simplesmente aqui aqui eu já vou aproveitando e falando para vocês a facilidade, ó, de utilizar o Visual Studio. É essa aqui. Ele tem um autocomplete, coisa que a gente não tem no VBA. No VBA ele só tem autocomplete quando a gente acessa alguma propriedade ou método. Se o objeto estiver referenciado, né, de forma explícita, né? Mas se não for, ele não exibe. Aqui eu começo a digitar, ele já exibe aqui para mim, tá? Então isso aqui facilita muito. E aqui a gente consegue utilizar o Copilot, tá? Do GitHub Copilot e ajudará ainda mais, né? Ou então aqui, ó, vou dar uma message box e aqui eu vou escrever um OK. Tá? Vou dar um OK. Então é isso aqui que eu quero que seja executado quando
eu clicar naquele botão. Bora testar aqui, vou dar um executar, vou clicar aqui, ó, e ele vai exibir aqui a mensagem, ok? O título aqui, ele pega o título do projeto, tá? Mas a gente consegue também alterar isso aqui.